Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem, galerinha? Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que logo possamos matar essa saudade juntinhos, tá? Galera, nossa aula de língua portuguesa da semana, a gente vai continuar com a ideia do capítulo de texto de divulgação científica. A gente vai falar sobre um novo texto de divulgação científica que a apostila traz, lá no Foco na Leitura, na página 35. Vamos lá? Peguem a apostila de vocês. Olha só, como funciona a mumificação natural. Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Na verdade, esta é a imagem que a televisão, o cinema e até as histórias em quadrinhos sempre divulgaram com base nas múmias do Antigo Egito. Mas, muito antes de os egípcios se tornarem mestres na mumificação, mestres na técnica de preservar corpos, a natureza já criava múmias naturais. Aliás, ainda cria. Bom, a gente já falou um pouco sobre mumificação, né? Aprendemos isso na disciplina de história, o processo que os egípcios realizavam para mumificar o povo deles, ok? Aqui fala, né? Mas não era só eles que realizavam isso, que isso já tinha, a natureza já criava as múmias naturais. Aliás, ainda cria, então isso ainda vem acontecendo. Para entender como funciona a mumificação natural, isto é, a conservação de corpos pela natureza, precisamos saber primeiro como ocorre a decomposição. Então, antes de ocorrer a mumificação pela natureza, ocorre uma decomposição. Para um corpo desaparecer, é necessário que micróbios e outros seres vivos trabalhem a sua destruição. Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre a ideia da decomposição, né? Quando um ser morre, existe a decomposição do corpo dele. E como que acontece isso, né? Micróbios e outros seres vivos trabalham na sua destruição, se alimentando desses restos. A mumificação natural acontece quando esses organismos não podem agir, ou seja, em condições extremas, como em locais muito frios, muito quentes ou muito secos, onde há pouco oxigênio, ou ainda sob a água, por exemplo. Então, o que acontece? Quando não ocorre esse processo de decomposição, aqui fala, ó, a mumificação natural acontece quando esses organismos, ou seja, os micróbios e outros seres vivos, não podem agir, eles não trabalham na destruição do corpo. Então, por que não acontece isso? Por que eles não trabalham? Ou por conta que é muito frio o local, né? O ambiente, o habitat é muito frio, ou muito quente, ou muito seco, onde há pouco oxigênio também, ou ainda sob a água. Então, quando esses micróbios e outros seres vivos não conseguem trabalhar na decomposição, aí vem a natureza e trabalha na mumificação, ok? Quando duas dessas condições se associam, como no deserto, que é quente e seco, melhor ainda, nesses ambientes as células se desidratam, quer dizer, perdem água, vai desidratando, vai perdendo água o corpo do ser, muito rapidamente. Aí os corpos ressecam, mantendo preservadas a pele, os cabelos e até mesmo os órgãos internos, conservando parte de suas características. O frio também pode mumificar, naturalmente. Vira e mexe, temos a notícia de um corpo encontrado intacto em locais muito gelados. As múmias encontradas nessas condições deverão ser mantidas sempre congeladas, para que não se decomponham, porque foi a temperatura baixíssima que impediu a ação decompositora dos micro-organismos. Outros lugares que conservam corpos são os pântanos, fundos de lagos e outros ambientes com pouco oxigênio, onde os micróbios decompositores não conseguem viver. Alguns tipos de solo também ajudam a formar múmias naturais. Em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados, porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Embora esta conversa pareça tema de filme de terror, saiba que as múmias naturais são aliadas da ciência. Estudando-as, os cientistas descobrem, por exemplo,
doenças do passado, que podem ajudar na compreensão de problemas atuais. Então, se vir uma múmia por aí, não desmaie de susto. Ligue para um instituto de pesquisa. Bom, aqui olha só. Sheila M.F. Mendonça de Souza, que escreveu. Departamento de Endemias, Samuel Pessoa. Escola Nacional de Saúde Públicas e Via Cruz. Bom, vocês entenderam que quando um corpo não entra em decomposição, o clima, a natureza, se encarrega de mumificar esse corpo. E de diferentes formas. No clima quente, no clima frio, nos pântanos, pelo solo. Ok? Agora vamos aqui para as atividades. Gente, deixa eu aumentar aqui. Não tá aumentando. Agora sim. Então vamos lá, gente. No exercício 2. Qual é o assunto do texto? O assunto do texto está bem claro aqui, né? O título já ajuda um pouquinho. No exercício 3, qual é a finalidade desse texto? Gente, qual é a finalidade de um texto científico? É expor informações sobre a mumificação natural? Qual que é a função de um texto científico? A gente já conversou sobre isso, não é verdade? Aqui, ó. Um texto de divulgação científica são aqueles publicados em revistas, jornais, livros, impressos digitais com a finalidade de divulgar um conhecimento científico, de expor informações, de expor conhecimento, não é verdade? Então, vamos lá, voltar aqui, ó. Então, qual é a finalidade? Expor informações sobre a mumificação natural, defender uma opinião sobre as melhores formas de mumificação, narrar o processo de mumificação. Então, qual é a finalidade desse texto científico? É expor informações sobre o quê? Sobre mumificação natural. Então, 4. Releia o primeiro parágrafo e assinale as afirmativas verdadeiras. Olha só. Quais são as afirmativas verdadeiras aqui do texto? Apresenta o assunto que está exposto nos demais parágrafos. Expõe a principal informação do texto. Os egípcios eram mestres na técnica de mumificação. Busca uma aproximação com o leitor, especialmente pelo uso de agente. Só para informar vocês, gente, quando a gente usa o termo agente separado, o agente, ele expressa nós. Então, busca uma aproximação com o leitor, especialmente pelo uso de agente de nós. Ele está tendo uma aproximação entre o leitor e o texto. Expõe informações importantes relacionadas ao assunto. Está expondo bastante informações sobre mumificação natural. Então, assinalem aí. Ok? Depois confira. No exercício 5, meus amores, leia atentamente esta expressão. Mumificação natural. O uso do adjetivo natural especifica o tipo de mumificação. Ok? Letra A. De que tipo de mumificação trata o texto? De uma mumificação natural. Ou seja, ela ocorre aonde? Ela ocorre ok? Esse tipo de mumificação se opõe a qual outra? Ela está se opondo a outro tipo de mumificação que nós já estudamos. E qual que é? O tipo de mumificação realizada pelos povos antigos, principalmente, no caso, os egípcios, que a gente já estudou na disciplina de história. Ok? Então, vamos lá. Exercício número 6. O segundo parágrafo do texto informa as condições para que ocorra a mumificação natural. Então, você vai lá no segundo parágrafo do texto, que explica aqui todo o processo da questão da decomposição e tudo mais, ok? Então, o que você vai fazer? Levando isso em consideração, responda. Qual é a função do terceiro, do quarto e do quinto parágrafo? Você vai analisar todos eles e vai explicar qual é a função deles. Aí você vai expor a sua opinião, que explica as condições, trata dos locais,
muitos quentes e secos, está falando sobre os locais muito quentes e secos, sobre os locais frios e os locais sem oxigênio. Está expondo aqui como os locais onde a natureza vai realizar a mumificação. Por que esses locais realizam a mumificação? Por que a natureza nesses locais realiza a mumificação? Ok? Agora no exercício 7. Qual é o alerta feito no último parágrafo? Qual que é o alerta que a autora expressa aqui no último? Que a mumificação não deve causar medo em vocês, porque ela faz parte da natureza e isso ajuda pesquisas, ajuda cientistas, institutos a realizarem pesquisas sobre coisas do passado, ok? Então, vamos lá. Próximo assunto, concordância verbal. Bom, gente, como vocês sabem, eu já falei aqui para vocês um pouquinho sobre a concordância verbal. Qual que é a ideia da concordância verbal mesmo? É a relação estabelecida. Deixa eu só aumentar aqui. Já tá. É a relação estabelecida entre o sujeito e o verbo. Lembra que a prof falou numa aula? Que quando o sujeito está no singular, o verbo também está no singular. Mas quando eu falo de sujeito, eu estou falando do quê? Olha só, eu tenho até um exemplo aqui para vocês. Ó. Nós vamos ao teatro. Então, quando eu falo que o sujeito de uma oração, ele tem que andar de mãos dadas com o verbo. Olha aqui, o verbo é o vamos, que é a forma do verbo ir, da primeira pessoa do plural. E ele tem que concordar com o sujeito. Qual que é o sujeito? Nós. O sujeito é um termo essencial da oração, geralmente responsável por realizar ou sofrer uma ação de estado. No caso aqui, nós vamos. Então, o sujeito vai realizar uma ação. Vamos. Então, ele tem que andar, tem que ter concordância aqui. Ok? Então, o nós, o sujeito, é nós, é eles, é a gente, que é no caso que a gente vai trabalhar aqui, ó. Concordância verbal com o agente. Releia a primeira frase. Releia a primeira frase do texto. Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Aqui pede para vocês fazerem o seguinte, reescreva a frase substituindo a gente pelo pronome nós. Então, vocês vão reescrever a frase inteira e vão colocar, em vez de a gente, vão colocar nós. Quando se fala em múmia, nós logo visualizamos um ser enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Lembrando que como a gente vai mudar aqui, ó, igual eu coloquei aqui na frase, olha só. O sujeito nós tem que concordar, ou seja, tem que estar no plural o verbo junto com o nós, com o sujeito. Olha aqui, ó. Entenderam? O sujeito e o verbo têm que estar uma forma harmônica, tem que ter harmonia. Então, quando o sujeito estiver no plural, o verbo também tem que estar no plural. Aqui no caso, quando se fala em múmia, nós, então o sujeito vai estar no plural, logo, verbo visualizar. Visualizamos um sujeito enfaixado saindo de um sarcófago. É ou não é? Então, lembrando, deixa eu pegar minha canetinha aqui, que vocês vão tirar isso aqui e vão colocar o pronome nós. Então, se o sujeito está no plural, o verbo também vai estar no plural. Nós visualizamos, ok? Na letra B, além da troca de agente por nós, que outra alteração ocorreu na reescrita? O que aconteceu aqui? Houve mudança no que, gente? No verbo visualizar. Ele acompanhou o sujeito, que está no plural, e também ficou no plural. Então, ele deixou de ficar no singular
e ficou plural, ok? Porque o verbo acompanha o sujeito, eles têm que andar juntos. Se está no singular, vai ficar no singular. Se virou plural, se está no plural, vai ficar no plural, ok? Agora, a letra C. Qual frase é mais formal? A que contém a gente ou a reescrita com o pronome nós? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui, ó. Que aqui até que fala, gente, sobre isso daqui, ó, aqui embaixo. Já ia responder a questão de vocês, ó. Tanto o uso de a gente como de nós estão corretos, não estão errados. A diferença é que a gente é empregada em situações informais de comunicação. Qual que é a ideia do informais? Para situações formais, é indicado o uso de pronome nós. Embora a gente indique mais de uma pessoa, o verbo é conjugado na terceira pessoa do singular. Aqui mostra, ó, a gente viu a múmia. Está na terceira pessoa do singular. Nós vimos a múmia é primeira pessoa do plural. Mas as duas estão corretas. Mas a ideia é o seguinte, o nós, ele é uma linguagem formal. O que é a linguagem formal, gente? A linguagem formal, ela está ligada ao uso das normas gramaticais, enquanto a linguagem informal é mais livre, sendo mais utilizada em situações cotidianas. Então, a gente usa, olha só, tô até falando, a gente usa em situações cotidianas, na conversa, no diálogo, que nem no texto científico aqui, para aproximar o leitor, para chamar a atenção do leitor, então é utilizado dessa forma, situações informais. Agora, quando é um indicado em situações formais, um texto mais... Deixa eu pegar um exemplo. Um artigo de publicação, um TCC, quando é uma linguagem gramatical, ela é utilizada nessa forma. A gente usa o pronome nós, mas as duas formas estão corretas. Então, aqui pergunta, qual é a mais formal? Aqui contém a gente, deixa eu diminuir um pouquinho meu rosto, ou a reescrita com os pronomes. Então, eu quero saber no formal. Então, qual que é a reescrita? Que a gente utiliza o pronome nós, porque em situações formais é que indicamos o uso do pronome nós. Então, o mais formal é a reescrita, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia do agente separado com o agente junto. Antes da gente falar aqui, eu quero dar uma explicaçãozinha. Eu até coloquei aqui, olha só, gente. Agente separado, ele expressa uma ideia de plural, a ideia de nós. O verbo deve ser empregado no singular. O agente separado, estamos falando de nós, estamos falando no jeito informal de mais de uma pessoa. Mas o agente junto indica um profissional. Indica o agente de turismo, o agente penitenciário, o agente secreto. Diz uma profissão ou um ato, ok? Implantado no ser, no sujeito, no caso. Agora aqui fala, ó, leia esta frase. O Aedes aegypti é o agente transmissor de algumas doenças. A palavra agente junto nessa frase tem o sentido do quê? De nós? Não. Causador? O Aedes aegypti, ele causa alguma coisa, não causa? Ou aquele que exerce função pública. O Aedes aegypti não é um funcionário público, ele não foi lá e fez um concurso. Não, né, gente? Então, é um causador, ok? A palavra agente tem vários significados. Causador, pessoa de uma corporação, agente da polícia, aquele que pratica uma ação, entre outros. Então, o agente junto, ele tem vários significados, mas ele faz um ato, uma causa, ele pratica uma ação, ok? Agora aqui, copie as frases completando com o agente separado, agente, e o agente junto, ok? Vamos lá. O que pode fazer para proteger a natureza? Vocês vão colocar o agente causador ou agente nós? Olha só para vocês pegar
e conseguir entender, tenta colocar assim o nós também, ó, aqui, ó. O que a gente pode fazer para proteger a natureza? O que nós podemos fazer para proteger a natureza? Fica legal? Então você já vai saber que é o agente separado. Este inseto é o agente. Aí você tenta com o nós. Este inseto é o nós causador da doença? Não, não dá certo. Então não vai ser esse. Então, esse inseto é o agente causador da doença. Isso ajuda um pouco, porque vocês sabem que o nós e o agente, eles estão corretos, ok? Podem ser usados, expressando a mesma ideia, só que um é usado em linguagem formal e o outro informal. Agora aqui, ó, os agentes comunitários estiveram em minha casa. Aí você lembra de usar o nós, ó. Os nós comunitários estiveram em minha casa. Ficou legal? Não, né? Então você vai saber que é o agente junto. A gente devia visitar o museu. Então pega aí com nós. Nós devíamos visitar o museu. Deu certo? Se deu certo, você sabe que é o agente separado. Ok? Um agente de segurança ajudou a gente a combater a violência. Um nós de segurança ajudou nós a combater a violência. Então, você sabe que em um deu certo, no outro não. Aí você já sabe qual que é qual, ok? Vamos lá. Pontuação e travessão. Nossa última página da semana. Olha só, pontuação, o travessão e parênteses. Gente, vocês sabem a função desses dois? Então, vamos lá. O que a gente pode falar desses dois aqui? A gente pode falar isso aqui, ó. Os travessões e os parênteses podem desempenhar uma mesma função nos textos, destacar uma informação. A mumificação feita no Egito, país da África, é estudada até hoje. A mumificação feita no Egito, país da África, é estudada até hoje. Então, os dois têm a mesma função no texto, destacar uma informação, só que de formas, né? O formato aqui, a estrutura é diferente, como vocês podem ver. Olha só, releia esses trechos e observe os sinais de pontuação em destaque. Vocês vão ver que tem o travessão e tem o parênteses. Aqui pergunta, qual é o sinal de pontuação em destaque no trecho 1? Qual que é? Travessão. Qual é o sinal de pontuação em destaque no trecho 2? É o parênteses. Na letra C pergunta, nos trechos, os sinais de pontuação destacados têm a função de evidenciar uma informação intercalada na frase ou opinião intercalada na frase. Qual que é? Eles desempenham a mesma função nos textos. Destacar uma informação. Então, é uma informação intercalada na frase, porque não está dando uma opinião. Eles não expressam opinião, eles destacam uma informação, ok? Na letra D, é possível substituir nesses trechos o travessão pelo parênteses e vice-versa? Explique sua resposta. Eles têm uma mesma, olha aqui, ó, uma mesma função nos textos, destacar informação, podendo ser, então, nesses trechos, eles podem ser usados um no lugar do outro, não pode? O que vocês acham? Se eles têm a mesma função, então, ó, é possível substituir nesse trecho travessão pelo parênteses e vice-versa? Sim. Por quê? Porque eles têm a mesma função. Destacar uma informação, ok? Gente, por hoje é só. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo grande. Tchau, tchau.